Olá! Hoje a gente tem em mãos uma história que, olha, parece ser só sobre futebol, mas na verdade desvenda algo muito mais profundo. Muito mais. Começa com um gol espetacular, mas a nossa análise vai levar a gente para os bastidores de uma carreira, sabe, para um lugar onde se encontram vulnerabilidade e gratidão. E o que essa história revela de uma forma brilhante é um princípio que muitos clubes esquecem. A melhor contratação, às vezes, não é a estrela do momento. Não mesmo. É o talento em que você aposta na hora da fraqueza. A lealdade que nasce disso, nossa, não tem preço. E como a gente vai ver, se paga com gols decisivos. Exatamente. A fonte que a gente está analisando aqui é um artigo sobre o zagueiro Juan Tresoldi do Atlético e o que aconteceu depois que ele marcou um gol super importante. Isso. Nossa missão aqui é decifrar o que transforma um lance de jogo numa declaração de lealdade tão intensa. Ok, vamos desvendar isso. O ponto de partida já é o que torna tudo tão cativante, né? Um único momento esportivo que funciona como um prefácio para uma jornada inteira de recuperação. É a história por trás do atleta, não o atleta em si, que prende a atenção. Então vamos montar o cenário. O último sábado, jogo do Atlético contra o Pouso Alegre. Uma partida que estava bem disputada, e então algo acontece. O famoso algo acontece. Exato. O zagueiro Juan Tresoldi, cuja função primária é, evitar gols, avança pelo campo e marca o que só pode ser descrito como um golaço, selando a vitória. Um golaço. Um zagueiro decidindo o jogo no ataque já é, por si só, um evento notável, né? É um evento que eletriza o estádio, sem dúvida. Mas o valor disso vai muito além do placar. Do ponto de vista tático, é uma quebra de script. Desorienta completamente o adversário. Certo. Mas o impacto moral, dentro do próprio time, é onde a mágica acontece. Quando um jogador de defesa assume a responsabilidade e resolve o jogo lá na frente, ele envia uma mensagem para todo o elenco. E qual seria essa mensagem exatamente? Eu imagino que seja mais do que só a euforia do momento. Isso tem um efeito que perdura no vestiário? Ótima pergunta. No curto prazo, é uma injeção de adrenalina pura, claro. Mas o efeito a longo prazo é mais sutil e muito mais poderoso. Cria-se um precedente, sabe? Um precedente. Isso. A mensagem não é "vamos todos atacar sem critério". A mensagem é "não há desculpas para não se esforçar ao máximo em qualquer parte do campo". Isso eleva o padrão de cobrança interna. Entendi. Ver o seu zagueiro correndo o campo todo para marcar um gol decisivo te impede de, sei lá, como atacante não voltar para marcar quando precisa. É a personificação do comprometimento. É como se ele redefinisse o nível de esforço esperado de todo mundo. Mas o que realmente me chamou a atenção, por mais espetacular que tenha sido o gol, não foi o lance em si. Foi o que ele escreveu horas depois. Ah, sim. Ele foi para as redes sociais e disse algo que você raramente vê no mundo. Tão calculado da comunicação de atletas. E aí está o verdadeiro coração desta nossa análise. Ele publicou o seguinte, e eu cito aqui a partir do nosso material. "Gratidão a esse clube que me acolheu no momento mais difícil da minha carreira. É uma loucura ser galo doido." Vamos nos concentrar na primeira parte. Ele não escreveu no momento difícil, ele usou superlativo, no momento mais difícil da minha carreira. Essa escolha de palavras, ela carrega um peso enorme. Faz toda a diferença. E eu diria que é até uma escolha de palavras arriscada para um atleta. Ao se colocar de forma tão vulnerável, ele abre uma porta que a maioria prefere manter trancada. Totalmente. Mas é justamente essa vulnerabilidade que cria a conexão. Ele não está falando como um herói inabalável, mas como alguém que quase perdeu tudo. A gratidão dele não é pelo gol. O gol é só o megafone que ele usou para expressar um sentimento muito mais antigo e profundo. O que nos leva a perguntar: o que foi então esse momento mais difícil? E é aí que a nossa fonte nos permite conectar os pontos. A história começa em agosto do ano anterior, com a contratação dele pelo Atlético. Só que ele não chegou para jogar. Exato. Ele desembarcou no clube ainda em processo de recondicionamento físico. O motivo era uma artroscopia no joelho direito. E para um jogador de futebol, uma cirurgia no joelho é um abismo de incerteza. Não se trata só da dor física, sabe? É a batalha mental. Imagino. É acordar todo dia e se perguntar: será que eu vou conseguir voltar a ser o mesmo? Será que meu joelho vai aguentar uma dividida mais forte?
Chegar num clube novo, gigante como o Atlético, carregando essa dúvida, é uma pressão psicológica brutal. E a fonte nos mostra que a crise não era só física. O momento profissional dele era extremamente delicado. O artigo descreve a passagem dele pelo São Paulo como apagada. Exato. Apagada é a palavra. E a situação no Sassuolo, o clube italiano que detém os direitos dele, também não era boa. Ele não estava jogando, não estava nos planos. Agora, vamos juntar essas peças. Um jogador se recuperando de uma cirurgia séria, sem ritmo de jogo, vindo de uma experiência sem brilho no Brasil e encostado no seu clube na Europa. O cenário desolador. O que isso soa para você? Para a maioria dos diretores de futebol, soa como um risco enorme. Uma aposta de altíssimo custo e baixíssima probabilidade de sucesso. Exato. Ele não era contratação óbvia. Ele não era o jogador que chega com status de solução imediata. E isso nos leva a uma questão interessante sobre a estratégia do clube. Por que o Atlético faria essa aposta? Se a gente conecta isso ao quadro geral da gestão esportiva, a gente vê duas filosofias. A primeira, que é mais comum, é a de comprar o produto pronto, o jogador que está no auge. Certo. Na recuperação. O Atlético, nesse caso, não fez só uma contratação. Fez um investimento na sua estrutura médica, de performance. Eles basicamente disseram: O quê? nós não estamos contratando o jogador que você é hoje, lesionado e sem confiança. Estamos investindo no jogador que acreditamos que você pode voltar a ser. E essa passagem apagada que o artigo menciona, isso é mais do que uma nota de rodapé na carreira, né? Para um atleta de elite, é uma crise de identidade. Com certeza. Você passa de ser o centro das atenções para invisibilidade. O telefone para de tocar. É nesse silêncio, nesse vácuo de confiança, que a ligação do Atlético se torna tão monumental. Exato. Eles não ligaram para o jogador do momento. Eles ligaram para o jogador que muitos tinham esquecido. E essa atitude do clube cria um tipo de vínculo que o dinheiro por si só não consegue comprar. De jeito nenhum. O atleta deixa de se ver como um ativo, um número na planilha, e passa a se sentir valorizado como pessoa. Essa dívida de gratidão se torna um combustível motivacional poderosíssimo. Faz sentido. Ele não joga só pelo salário ou pela glória. Ele joga por aqueles que acreditaram nele quando, ninguém mais acreditava. E essa crença começou a se traduzir em números. Desde que ficou apto a jogar, o Juan, aos 26 anos, já acumula 19 partidas. Foi titular em jogos importantes. Ele não só se recuperou, como conquistou o espaço dele no time. O que prova que a aposta não foi um ato de caridade, foi uma decisão estratégica acertada. A análise de potencial estava correta e o processo de recuperação foi executado com perfeição. Sim. A confiança do clube foi a base, mas o mérito da resposta em campo é todo do jogador. Isolado de protagonismo. A fonte nos lembra de outro momento fundamental. Ah, o clássico. O clássico. Em outubro do ano passado, no Campeonato Brasileiro, num jogo de máxima rivalidade contra o Cruzeiro, foi dele o gol de empate. Importantíssimo. Marcar em um clássico um gol que evita uma derrota para o maior rival é um desses momentos que solidificam a relação de um jogador com a torcida para sempre. Esse é um ponto crucial. A performance dele é a materialização da gratidão. Ele não está só agradecendo com palavras, ele está retribuindo com ações nos momentos de maior pressão. Exato. O gol no clássico foi, talvez, o primeiro grande pagamento dessa dívida de gratidão. A história se completa de uma forma muito poderosa, né? A aposta do clube gerou lealdade e essa lealdade se transformou em desempenho decisivo. É um ciclo virtuoso. A cada desarme, a cada gol, é como se ele estivesse reafirmando aquele obrigado àqueles que o resgataram. E isso é algo que as estatísticas avançadas do futebol ainda não conseguem medir. Não existe uma métrica para identificação ou senso de pertencimento. Verdade. Mas, como este caso demonstra, são fatores intangíveis que podem ter um impacto direto e mensurável no resultado de um jogo. Um jogador que se sente em casa, que se sente querido e em dívida, muitas vezes entrega mais do que o seu talento puro sugere. E para completar o cenário, a fonte nos informa sobre a situação contratual dele. O Juan Tressoldi está emprestado pelo Sassuolo ao Atlético com um acordo válido até junho.
O que adiciona uma camada de urgência, né? Exato, e de interesse a toda essa história. Sem dúvida. E essa narrativa de superação e gratidão mútua muda completamente a dinâmica de uma futura negociação. Não será uma conversa fria baseada só em estatísticas de desarmes e passes certos. Não mesmo. A discussão vai ser sobre manter um jogador que se tornou um símbolo dessa filosofia de recuperação. Ele virou mais do que um bom zagueiro para o time. Ele se tornou a prova viva de que a estratégia do clube funciona. Exatamente. O valor dele pro Atlético agora transcende o valor de mercado. Ele representa uma história de sucesso que o clube pode usar para atrair outros talentos em situações semelhantes. A permanência dele se torna uma pauta impulsionada não só pelo que ele faz em campo, mas pelo que ele representa fora dele. A torcida já o abraçou e essa conexão emocional tem um peso enorme em qualquer decisão no futebol moderno. Então, o que tudo isso significa? No final, a história do Juan Tressoldi no Atlético vai muito além de um lance esportivo. É um lembrete contundente de que por trás de cada atleta existe uma carreira cheia de picos e vales. E que os momentos de baixa... São tão formativos quanto os de glória. Exato. É uma demonstração clara de como a confiança, o acolhimento e o investimento na recuperação de uma pessoa, não apenas de um ativo, podem ser o catalisador para a superação. Sim. E mais importante, podem criar laços de lealdade que contrato nenhum é capaz de garantir. Uma história que nos faz olhar para o esporte com uma perspectiva, sem dúvida, mais humana. E que nos deixa com uma reflexão final, né? No mundo de altíssima pressão e performance do esporte profissional, onde os resultados são exigidos para ontem, qual é o verdadeiro valor a longo prazo de se investir na recuperação de um talento? Uma boa pergunta. E quantas outras carreiras poderiam ser transformadas ou até salvas se mais organizações estivessem dispostas a olhar para o potencial de um atleta e não apenas para o seu momento atual?